gente! Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre ser não binário, porque eu senti a necessidade imensa do nada de fazer esse vídeo, e tá acontecendo de novo. Eu não tinha feito um roteiro, mas depois de errar várias vezes o que eu ia falar e ter me enrolado, eu finalmente fiz um pequeno roteiro aqui pra me guiar, né? O que eu vou falar hoje. Bom, eu decidi que eu vou tomar testosterona, vou fazer a transição hormonal, talvez ainda esse ano aconteça. Vou postando tudo lá pelo Instagram, então me acompanhem. Aqueles. Bom, eu queria falar principalmente sobre as minhas inseguranças que eu tinha e ainda tenho, e sobre dúvidas que eu tive que outras pessoas podem ter. As minhas inseguranças sempre foram em relação a, principalmente a minha aparência, porque eu já tive muito problema de autoestima, eu já tive muita espinha, dá pra ver as marquinhas, que eu tomei Roacutan e tal, mas ainda ficaram as marquinhas. E aí, o que acontece? Muito se fala sobre as espinhas quando você tá fazendo a transição. E, meu Deus, é meu pior pesadelo, que elas voltem, sabe? E aí eu sempre fiquei pensando, e ainda fico. Outra coisa também são as mudanças de humor, porque eu faço acompanhamento com um psiquiatra, e a primeira coisa que ele me falou foi isso, só que o jeito que ele me falou foi muito assim, apavorante, sabe? Que eu poderia desenvolver alguns transtornos bem tensos, digamos assim. É, tensos. Eu não vou dizer, tipo, ruins e tal, porque, enfim, isso não é legal de estar se dizendo, mas que seria mais complicado pra mim. Eu poderia desenvolver coisas que eu não tenho, nunca tive na minha vida, sabe? É, enfim. E aí isso me deixou muito assustada, eu fiquei com medo. Fiquei com medo de, sei lá, começar a brigar com minha namorada. Coisas que não acontecem, coisas que não fazem parte do meu comportamento, sabe? Porque o jeito que ele falou deu a entender isso. E aí isso vai culminar em outra coisa que eu vou falar aqui mais tarde sobre essa visão cisnormativa que a medicina ainda tem do nosso corpo, do nosso comportamento, do corpo trans, sabe? Do corpo transgênero e tudo. Principalmente quando ele vai passar por essa transição hormonal. Porque a transição a gente já faz, né? A gente já fez. Eu, no meu caso, já fiz a transição. No caso, vai ser a hormonal. E, enfim. E das dúvidas que eu tive, eu tava pesquisando muito ansioso, né? Tava muito ansioso sobre essas coisas. E aí eu fui pesquisar, como não tem muita informação sobre a terapia hormonal em si, sobre da visão dos médicos e tudo, eu fui procurar terapia hormonal para mulheres cis, no caso, né? E aí lá falava dos métodos de aplicar testosterona que a gente já conhece, que é a aplicação pela injeção, não sei como é que dá o nome, o androgel, que passa na barriga, e outros que eu não conhecia, que no caso era tomar, tipo, cápsulas, botar adesivo e se eu não me engano, era só isso. E aí eu fiquei naquela, né? Tipo, cara, e se eu tomasse isso aqui? E se eu não tomasse, tipo, os hormônios logo de uma vez, não sei o quê? Porque pode me machucar, pode me deixar com um comportamento assim que eu nunca tive na minha vida, não sei o quê, que era mais ou menos o que os médicos falavam e o que eu ouvia falar, né? O que, inclusive, muitas pessoas trans no YouTube falavam sobre. E isso me deixava apavorado, porque eu já fiz terapia, eu preciso continuar e tudo, mas eu me sinto muito bem como eu tô agora e sinto que eu, tipo, já meio que melhorei muito de vários, sei lá, várias coisas que aconteciam, que eu mesmo fazia autossabotagens, coisas do tipo. E beleza, né? Ahn, enfim, outra dúvida era os exames. Quais exames que eu deveria fazer? Os exames são o exame de sangue, o... Qual o nome, meu Deus do céu? Qual o nome? Ultrassom da barriga, óbvio, do útero e tudo, e o transvaginal. Aí, beleza, né? Tipo, essas eram as dúvidas que eu tinha que foram sanadas. Mas a dúvida principal, as dúvidas principais eram questão da mudança de humor, das espinhas e tudo. E assim, eu marquei uma consulta na endócrina. E sinceramente, gente, foi terrível essa sessão, sabe? Eu parecia.
não era nem que eu sabia mais que ela, mas eu fazia muitas perguntas que ela não me respondia e parecia que não sabia responder, sendo que, tipo, ela foi indicada por pessoas trans. E, enfim, uma pessoa cis, né, e tal. E meio que eu tava sem esperanças, porque era a minha única opção, digamos assim. Mas aí o que aconteceu? Nossa, sério, perfeita. Tem uma médica, simplesmente uma médica trans, aqui em Fortaleza agora. E ela pode atender pessoas trans e ela. Gente, sério, meu Deus, que revolução. Simplesmente ter uma médica trans em Fortaleza que pode me atender, pode te atender, pode atender teus amigos e por um preço acessível, sabe? Que por enquanto tá 70 ou 75 a consulta dela e, bicho, se tu for ver, outras consultas com outros médicos é muito caro. E ela pode. Em breve ela vai trabalhar com convênio e tudo. E aí eu tive uma pequena conversa com ela. E uma conversa com meu amigo Bernardo também. Sobre essa questão, essa visão da medicina cisgênero, a visão cisgênera que a medicina tem da gente. Voltando àquilo que eu falei sobre o meu psiquiatra, né? Que ele não é o único, não é o primeiro nem o último médico, pessoa assim da medicina que vai tratar a gente desse jeito, que vai ter essa visão e tudo. Até porque, gente, se a gente for parar pra pensar, eles não sabem o que eles estão fazendo. Não são muitos, são poucos os médicos que vão trabalhar com terapia hormonal e que vão saber as angústias daquela pessoa, vão saber, sei lá, a ansiedade que aquela pessoa tem, sabe? Porque eu percebo pela fala de alguns amigos meus, até de youtubers falando sobre a transição no YouTube, né? Enfim, falando da angústia que é e que parece que essas pessoas, esses médicos, eles não estão nem aí. E pelo que eu percebi, pelo que me falaram, a Rivka, a médica trans que eu falei pra vocês, ela super entende isso. Inclusive, quando eu fui conversar com ela me passou isso, sabe? Ela me passou de tipo, cara, eu sei o que eu tô fazendo. Ela não falou isso, mas me passou isso. E até pelo discurso, pelo que alguns amigos meus já falaram sobre ela. E, enfim, o quanto que isso é importante, né? E que sorte a nossa de ter essa médica aqui. Que sorte principalmente a de quem tem dinheiro, claro, porque a gente sabe que aqui em Fortaleza era para funcionar o ambulatório trans. Era que ele era para ter acompanhamento de psicólogo, de endócrino e de assistente social, se eu não me engano, com pessoas trans e era para acontecer todo esse acompanhamento gratuito, só que ele não tá funcionando. Inclusive, eu me inscrevi, outros amigos se inscreveram e pouquíssimos, acho que eu só conheço uma pessoa que conseguiu fazer o acompanhamento por lá. E isso sem contar de que o hormônio continua sendo pago por você. Não é nada assim que é fornecido nem nada. Mas, enfim, fazer esse apelo aqui pra gente saber que isso existe, que a gente precisa lutar por esse direito que é nosso. Porque nem todo mundo vai ter dinheiro pra pagar um plano de saúde como eu, ou nem todo mundo vai ter os R$ 70 da consulta da Rivka, mesmo que seja muito barato, um preço muito acessível e que ela possa conversar com você, mas nem todo mundo vai ter esse dinheiro. E principalmente para manter a harmonização, para passar, ficar todo mês comprando. Ou então a cada 3 meses, se eu não me engano, uma caixa de Deposteron vem 3. Enfim. Ai, gente, esse vídeo deve estar todo doido, mas é porque eu queria falar, sabe? Eu tava na pira aqui de querer falar, de querer gravar, querer mostrar para as pessoas esse pensamento, essas conversas que eu tive com a Rivka, com o Bernardo e tudo. E eu acho que eu nem cheguei a falar, né? Não sei nem como é que tá esse vídeo, gente. Nem sei se eu cheguei a falar o que foi que eu conversei com a Rivka. Mas sim, ela tava falando sobre que os médicos, eles hoje em dia, não sei se a expressão certa é hoje em dia, porque eu acho que se a gente for ver por Foucault, né, a medicina sempre foi assim. Essa coisa de querer cortar, como é a palavra? Enfim, querer mandar na gente, esse negócio aí. Que os médicos, eles querem só mandar e aí você tem que aceitar e fazer o que eles estão mandando. Você não tem que entender o que está acontecendo no seu corpo e tudo. E foi isso que eu senti quando eu marquei essa consulta. E a Rivka falou sobre isso abertamente, de que a medicina é desse jeito
E quando eu conversei com o Bernardo, ele falou sobre essa visão cis que os médicos têm do corpo trans, da pessoa transgênero, quando ela faz a transição. Primeiro, antes da transição, a visão dos médicos, quando eles vão ter uma visão assim, tentando ser um pouco mais inclusivo, vai ser aquela coisa de, você sente disforia? Ah, se sente disforia, então é trans. Ou então de, então você tem que fazer a transição, tem que fazer cirurgia, sabe? Que já li, já escutei bastante sobre isso, ainda não presenciei, espero nunca presenciar, né? Dessa coisa de se você só é trans, se tiver disforia, até porque essa questão tá no, como é o nome do bichinho, da psicologia, é o TED, aquele CID, pronto, CID, tá no CID-10, se eu não me engano, foi o último CID que saiu foi o 11, mas o 11 não é muito utilizado. Eu sei porque eu faço psicologia e lá a gente usa o CID-10 e não o 11. E o que é que tem no CID-10? Tem dizendo que tem uma parte, se eu não me... Oh, meu Deus, eu tinha anotado, mas não peguei aqui. Tem uma parte falando sobre os transtornos sexuais, se eu não me engano, que coloca a pedofilia junto com transexualidade, ou tá transexualismo? Não lembro qual termo que tá, mas se for transexualismo é ainda pior. E, enfim, né, comparando as pessoas trans com a questão da pedofilia. Gente, isso é muito pesado. E de saber que o pessoal da psicologia, da psicologia, não só da minha faculdade, mas de outras, que eu sei que é usado ainda, o CID-10, usam esse manual tratando a gente como doença, simplesmente. Então, pra gente ver como que a visão da medicina tá atrasada, né? Mesmo que já se tenha o CID-11, beleza, mas a galera continua usando o CID-10 como referência, entre outras coisas que acontecem na medicina. O que mais que eu falei com ela, meu Deus? Gente, não lembro. Não lembro. Mas é isso, a gente tem que pensar muito sobre isso, sobre essa visão cisnormativa do nosso corpo. Pronto, lembrei o que eu ia falar. Uma coisa que eu conversei com o Bernardo é que, por exemplo, se eu tomar hormônio, tudo vai ser atrelado, tudo na minha saúde vai ser atrelado à hormonização, sabe? Tipo, tem aquela visão muito que o hormônio ele vai fazer mal pro coração, pro fígado, pro não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se eu sentir uma dor de cabeça, é por causa do hormônio. Se eu sentir uma dor no braço porque eu caí de bicicleta, é por causa do hormônio, sabe? E é uma coisa real, ainda não aconteceu comigo, mas, tipo assim, como eu falei, não só pelos relatos, mas até por especialistas, endocrinologistas falando sobre, dá pra perceber isso. Sendo que na visão de outros endocrinologistas, como tem um vídeo do Lucas... esqueci, gente, não tô mais lembrando de nada. Mas tem outros vídeos, pra vocês verem a comparação, de endocrinologistas falando que a testosterona, ela vai... dosada na quantidade certa, ela vai fazer bem, vai ser normal. Não vai, tipo, gerar coisa no fígado, coisa no coração, como muitos médicos reproduzem por aí. E isso gera ainda mais esse medo da gente de se hormonizar. Porque parece que quando o médico, ou ele tá obrigando a gente a se hormonizar, a fazer cirurgia, e só valida a gente se a gente sente a disforia, ou então eles não querem que a gente faça a transição. Eu tenho muitos amigos que já foram maltratados, sabe? Que o atendimento foi péssimo quando foram em médicos que não queriam atender, não atendiam pessoas trans, mas era que, enfim, não era nem dizer, tipo, eu não atendo porque eu nunca trabalhei. Era ser mal educado mesmo, ser ruim mesmo, não querer, dizer que não pode, que pela lei, sei lá, eu já ouvi isso, que pela lei não pode. Enfim, gente, uma putaria, sério. São coisas que eu queria conversar aqui, que eu queria trazer pra vocês refletirem. Como vocês podem ver, eu só consigo me concentrar se eu estiver fazendo alguma coisa. Até porque eu fico nervoso, aí eu mexo, cadê meu spinner? Fico mexendo no spinner, fico mexendo no negocinho ali na minha mão, enfim. Beleza, né? Isso aí que eu falei com o Bernardo. E outra questão, a fonoaudióloga. Que essa questão da visão cis da medicina, da área da saúde, sobre o nosso corpo, vai gerar mais uma insegurança em mim, que é a questão da fonoaudióloga. Porque dá pra você fazer um processo, vou chamar assim, com a sua voz, tanto se você é transmasculino quanto transfeminina,
engrossando ou então afinando, digamos assim, a sua voz. Inclusive lá em Pernambuco? É, Recife, Pernambuco, né? Tem o A Voz que Empodera, que é um projeto simplesmente, ai gente, nossa, sério, muito lindo, que faz esse acompanhamento com pessoas. E eu nunca tinha ouvido falar disso. Inclusive, se eu não me engano, é gratuito, eu acho, ou então é por um preço acessível, não sei, não lembro bem. É, como eu disse, eu estou fazendo esse vídeo na doida, e mesmo se eu tivesse pesquisado, eu ia estar todo nervoso, ia esquecer tudo do mesmo jeito. Enfim. E aí eu queria muito fazer esse acompanhamento na fonoaudióloga, inclusive eu marquei com uma moça e tal. Mas aí vem esse medo, vem esse receio de você marcar um médico, principalmente para fazer um processo que eu nunca vi ninguém aqui em Fortaleza fazendo, que é esse processo com a voz e tudo. E ser tratado mal, sabe? Porque, gente, pelo amor de Deus, eu tô cansado já. Todo dia eu e minha namorada, a gente no ônibus, não sei onde, a gente já é encarado, o povo fica falando besteira, não sei o quê. E aí, pra eu ainda marcar um negócio que eu tô pagando, quer dizer, a minha mãe, né, tá pagando plano de saúde, e ainda ser tratado mal, ainda, sabe, fazer viagem de balde, isso é muito chato. Meu Deus, o quanto que não acontece essa insegurança com pessoas trans. Por exemplo, você quer marcar um endócrino. Eu tive sorte porque eu achei essa endócrino, que ela tá no meu plano, e já tinham me indicado a ela. E eu já fiquei meio assim, né, com a consulta. Imagina se eu tivesse ido na doida em qualquer endócrino, não tivesse achado ela, ninguém tivesse me indicado nem nada. Então, é sempre isso, sabe? Passar essa relação da gente com a medicina, com esse povo que vê o nosso corpo como experiência ou como, sei lá, que quer recortar, digamos assim. Eu tô usando muito recortar, mas não é isso, não é a palavra que eu quero falar. Os nossos corpos e, enfim, que a gente tem que pensar nisso. E, pelo amor de Deus, não venham me dizer, Rafa, não liga pra isso, não liga pra essas pessoas que te olham na rua, não sei o quê. Porque, gente, não dá, não dá. Não é só dizer, tipo, ah, não liga. E aí eu, ai meu Deus, acordei aqui, não tô mais ligando. Não, não é desse jeito que funciona. Eu e minha namorada, a gente passa por muita coisa, é muito chato e tudo. E outro dia me perguntaram se eu tava fazendo a transição por causa de outras pessoas, porque eu tava mencionando esse preconceito que eu tenho. Ai meu Deus, tá descarregando aqui. Ai, até me perdi. Por causa desse preconceito que as pessoas têm comigo, não sei o quê, porque erram muito meu pronome, não sei o quê. E, sinceramente, gente, tem uma porcentagem de culpa, digamos assim, desses preconceitos. Não tem como, sabe? Se não existisse o preconceito, se não existisse essa. Enfim, o preconceito no geral, eu não ia me harmonizar, não, sabe? Porque eu ia estar super bem, não existiria nem a disforia, nem outras questões do tipo, se o preconceito não existisse. Sinceramente, tem uma parcela de culpa aí dessas situações que eu passo todo dia. Ninguém sabe, não venham me desumanizar. Outra coisa que as pessoas cis têm, que fazem com pessoas trans é desumanizar elas, chamando de guerreiras, não sei o quê. Ai, porque vocês são muito fortes. Não é, gente, a gente não é forte, a gente é humano, sabe? A gente não aguenta ser xingado o tempo todo, ser observado o tempo todo. Sei lá, vai que acontece de uma agressão. Nunca aconteceu comigo, mas acontece bastante. Acho que foi esse mês ainda que uma travesti foi assassinada ali na beira-mar. Na beira-mar, gente, pelo amor de Deus, sabe? Enfim, vim trazer aqui coisas pra vocês refletirem. Pode ser que eu tenha falado alguma besteira, então pode me corrigir, pode vir falar comigo no direct, conversar comigo sobre tudo. Se você é trans, né? Tô brincando. Mas, enfim. Eu, de novo, com essa camisa da Use Mínimos, que eu gosto muito. E queria mostrar aqui também as camisas da minha loja. Não vou mostrar todas, não vou mostrar o spoiler. Eu vendo esses buckets também. Então vão atrás da minha loja, sigam a minha loja, que eu estou precisando de dinheiro pra pagar minha harmonização e pra pagar a consulta com a Rívica. Então, é isso, gente. Obrigado. Vim aqui jogar coisas pra vocês e boa noite. Tá de noite já, minha namorada ali. Enfim, boa noite.